Esse é mais um Zoom Talk. E hoje, Everton, a gente está com umas pessoas que entendem bastante de sistemas, né? Com Vamos conversar um certeza. pouquinho sobre esse mundo, né, da informática, Da da tecnologia, tecnologia, da inovação. exatamente. Um mundo também que está bastante aflorado hoje, né, Marcelo? E nós vamos fazer a apresentação deles, né? Sim, Seja bem-vindo você que está aí, ó, assistindo mais um Zoom Talk. Nós temos dois convidados excepcionais aqui. Vai ser uma conversa muito boa. Eu quero apresentar eles, né? Humberto Andrade, que é empresário da Etosoft, formado em análise e desenvolvimento de sistemas, e a Baiano, arretado, como ele mesmo classifica. E também outro convidado muito especial, também é da Etosoft, é o diretor geral também lá da Etosoft, CEO, né? Formado também em desenvolvimento, em análise e desenvolvimento de sistemas, e há 16 anos trabalha na Etosoft. Sejam bem-vindos, Humberto, Hércules. Obrigado. E aí, vamos começar, né? Então, nosso bate-papo, né, Marcelo? sim, sim. Assim, ó, a gente sabe que o mercado de software, ainda na nossa região, é um pouco restrito, né? Não são tantas empresas, assim, especializadas. Concordo. Ou estou enganado? Não, tá certo, Certo, né? tá certo. Vamos lá. E eu queria entender um pouquinho da sua trajetória, Humberto, assim, como começou, de onde surgiu o interesse por sistemas, isso vem de família, ou você começou do nada, como que surgiu esse interesse pelos sistemas? Não, começou do nada, porque eu vim da Bahia e a gente. A minha família até que tem um dinheirinho, mas eu nasci uma família muito pobre. Então a gente vivia na favela lá de Salvador. Então é uma cultura que a gente não tem expectativa de nada, porque os amigos que estão em volta da gente também não têm sonhos, né? É trabalhar, comer, beber e ser feliz. Então, essa ideia. Só quem nasce mesmo numa favela, em um lugar muito pobre, para entender, entendeu? Por exemplo, quem nasce é, uma família de classe média e tem uns amigos que é advogado, pai doutor, a intenção é você estar ali por perto da situação e falar: eu acho que você é doutor, acho que você é advogado, eu acho que vou estudar para isso. Quem nasce em uma cultura que todos os seus amigos, a escola toda, não tem um pensamento de crescimento, você nasce sem ambição. Não tem ambição, né? Então, na verdade, nasceu do nada toda a ideia. Aí depois acho que eu tinha 8 anos, aí minha mãe se separou do meu pai e tal, aí a gente foi pro interior. Então, pior ainda, né? Interior, meus amigos lá, eu acho que a gente nunca conversou sobre nada de futuro. A intenção é ir para a escola e se divertir e de noite jogar futebol. Então, a ideia de futuro continua sendo um nada. E aí, e com isso, o pessoal, a família é muito grande, muito grande. Metade do pessoal da Bahia, a sua oportunidade antes de 2000, em 1990, de o pessoal vir para cá, porque aqui estava crescendo muito, né? Comércio. E aí veio, uma da nossa família veio e montou um mercado. Não, mercado não, mercearia. E aí cresceu, montou mercado, aí o povo de lá ficou sabendo: ó, o João foi para Mato Grosso, montou um mercado e tá bem lá. Aí sim, o pessoal cresceu o olho, aí a família, cada gente da família veio para cá, e a outra metade ficou lá, e o pessoal que veio para cá, tudo montou mercado, que um foi ajudando o outro. A ideia do pessoal baiano que veio para cá foi para trabalhar, né? Porque, querendo ou não, o Nordeste agora pode estar um pouco melhor, mas antigamente era muito difícil, né? A gente evoluir, ter algo. E aí, acho que em 2000, não, antes de 2000 eu estava trabalhando no sorveteria, aí eu vendia picolé na rua, tal. Na verdade, antigamente eu vendia pururuca. Acho que alguém sabe o que é pururuca aqui. Pururuca é tipo uma pele do porco. Aí minha mãe, aí eu dava Né? sexta, sábado eu ia pra feira vender Pururuca. pururuca e tal. E aí meu primo, o meu tio de Salvador montou uma sorveteria lá na minha cidade. Aí eu trabalhava à tarde lá.
E aí depois eu passei a trabalhar o dia todo, estudava à noite. E aí abri uma loja lá, gigantesca lá, que meu primo, que já veio pra cá, e já tinha montado no mercado, era amigo desse cara. Falei, pô, é a maior loja de roupa da cidade. Então trabalhar lá seria uma coisa muito legal. E aí ele tava precisando o dono lá tava precisando de funcionário. E aí, como é muito amigo do meu primo que tá aqui, os dois sempre conversam, fala, tem um Beto lá, o filho da Lina lá, meu primo, gente boa. E aí eu saí da sorveteria, que era do meu primo, para trabalhar com um amigo do Amaral. E aí colocaram eu lá como confiança, porque cara, eu sempre fui muito honesto. Muito, muito, muito. Até os meus erros, eu errei. Hoje, antigamente era difícil, né? A pessoa sempre dá desculpa. Sim. Não, mas é porque eu errei, mas por causa Não, eu errei mesmo. Eu errei. Aí eu já estava lá na parte de conferência, porque que eu errasse, ele não ia procurar onde está o erro. Foi o que eu ia falar. Ó, não foi eu que errei. Então aí eu já tinha pegado confiança. Só que aí tinha a parte de vendas lá. Então não era toda vez que precisava fazer conferência. E na parte de venda era uma negação. E aí eu tinha muita discussão, jovem, né? Eu tinha muita discussão com a irmã dele, porque ele não ficava lá. E aí eu fui demitido. Primeira demissão. Primeira demissão. Eu brigava, eu achava que, por exemplo, como ele me contratou, ele é meu patrão, mas ela também era minha patroa. Eu não entendia isso, entendeu? Naquele primeiro momento você não compreendia essa situação, que adolescente, acho que eu tinha 15 anos, 16 anos. A hierarquia ainda era. A hierarquia não entrava na minha cabeça ainda. E aí foi a minha primeira experiência de demissão. Foi muito triste, cara. Chorou muito? Não, mas eu fiquei muito, tipo assim, me sentindo nada. Foi... Porque era a empresa do lugar, entendeu? Era a empresa para trabalhar. É uma loja que abriu-se em 3 andares. Ela, como bairro, a cidade é muito pequena, era uma representação. Pô, você trabalha lá acho que é Look Modas, não sei hoje. Mas eu sei que uma coisa, eu aprendi muito com ele. Eu era muito tímido, muito, muito. E a gente, às vezes, ia 3 horas da manhã montar a barraca na rua, no chão, e tinha que chamar o cliente para olhar as roupas que tá no chão, em cima da lona, né? E eu tremia, falei, meu Deus, eu vou chamar alguém, como assim? A pessoa talvez não quer. E ele sempre, não, Beto, aqui, ó. Ele era um monstro nas vendas. Ele era muito rígido, mas ele não era só rígido, mas ele também ensinava com o maior prazer do mundo qualquer situação de vida. Não só de venda, mas de vida, de sacar as ideias, entender, mas talvez muito novo ainda, não conseguia. Ele vai ficando mais velho, depois eu comecei a... Pô, então o que ele falava ali é para eu entender sobre isso e eu não... Eu tinha raiva dele. Por quê? Porque era muito rígido. Cada rigidez. Por exemplo, a gente acordava 1 da manhã, a gente montava, botava as roupas em cima da caminhonete, e a gente ia para lá, tinha que desmontar tudo em cima da caminhonete e dobrar, porque a roupa vinha tudo amassada, tinha que dobrar bonitinha para mostrar bem para o cliente, né, a roupa. Então, dava 7 horas da manhã, 8 horas da noite, o pessoal começava a vir, você estava morrendo de fome. Aí passava que o pessoal vendendo café, a gente pegava o café, falava, não é a hora de tomar café, derrubava o café. Não era para tomar café. E ele não pegava e tirava da sua mão, ele chocava a mão na mão para falar, não é para fazer isso de novo. Mas é tipo um pai, entendeu? Sim, então educando também, né? Exatamente. Não era a hora para tomar. Você tá com vontade de tomar café? Tá com fome? Não é a hora. Porque 9 horas ele trazia o banquete. Então era um monstro administrável. Era um monstro, entendeu? Entendi. Então eu tava morrendo de fome. Eu precisava de um café para reagir. Eu tremia de fome. Não era a hora. Mas dava 9 horas, ele trazia o banquete. Aí ele ficava vendendo, aí todo mundo ia tomar. Mas a gente não entendia. Eu falei, gente, eu tô tremendo de fome, a gente precisa comer agora, atender o cliente bem.
É verdade. É conflito entender a mentalidade de cada um e o que é certo e o que é errado. É difícil. Difícil. E você, Hércules, como que você entrou nesse mundo aí da tecnologia, do sistema da informação? Eu vim de uma família de 7 irmãos. Meu tio era retado. Eu sou primo do Humberto. Ah, você é primo dele. Primo real, carnal mesmo. É primo primeiro. Primeiro grau. Eu, dentro dos 7 irmãos, eu sempre quis mexer com essa parte de tecnologia e isso partiu dos meus 14 anos. Até então era só banhar de rio e minha família tinha trabalho com hortaliça, né? Então a gente trabalhava na chácara, plantando, colhendo. E eu via que aquilo lá não era muito para mim. Não que eu não gostava de fazer, porque tinha, como eram irmãos, o trabalho se tornava ali uma brincadeira. Hoje, o que nós fazíamos naquela época é inaceitável. 10, 12 anos, 8 anos de idade, tá ajudando os pais a crescer, né? Mas na época nós não entendíamos isso, nós entendíamos que estava ajudando a família e sempre não era uma exploração, sempre era ajudando mesmo. Tinha as pequenas tarefas de acordo com a idade de cada um dos 7. Só que eu comecei a ter um boom assim na parte de tecnologia quando eu estava no colégio e aí tinha aquelas pessoas que já tinham um poder aquisitivo um pouco maior. Tinha as pessoas que já estavam fazendo um curso. Tinha aberto a primeira empresa de cursos lá em Nobres. Morava a 120 km daqui, né? E aí eu quero fazer isso também. Aí eu comecei a fazer um curso na única escola que tinha na cidade. 6 meses depois, meu pai fez uma proposta para intensificar um pouco mais o trabalho, que aí eu já tinha um pouco mais de idade, meus 15 anos, meu irmão mais novo, com 14, que nós poderíamos comprar um computador se nós acordássemos mais cedo, tirasse leite e levasse para vender antes de ir para o colégio. Então era 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, tirava, para 7 horas tá no colégio já. Mas isso que me motivou saber que eu tinha oportunidades, não é que eu não gostava na parte de trabalho na hortaliça, mas tinha oportunidade de crescer. Eu vi isso e meu irmão também, na época, mais na onda minha, porque ele mesmo querendo, aceitou uma proposta. Aí veio a questão do Beto. Na época não era fácil eu ter um computador, estou falando de 18 anos atrás, que eu tinha 14 para 15 anos. Como o Beto estava mexendo com esse negócio de tecnologia, na época nem tinha a ideia do software, mas ele trabalhava no mercado e já mexia com os computadores, dava manutenção, fazia alguns serviços. Meu pai, que é o tio dele, veio e nós pedimos assessoria para ele. Ele nos levou até uma empresa de informática aqui mesmo, na Isaac Povas. Eu comprei o primeiro PC. É como se hoje fosse 10 salários mínimos. É um absurdo, né? Fosse 12, 13 mil era reais. Uma coisa, era um... Bicho, era uma coisa... Era luxo na época. Era uma coisa muito... Era pra poucos. Era 2.400, mas 2.400 salários não era nem 240, então era mais de 10 salários mínimos. E aí entrei nessa parte de tecnologia desde na época. 6 meses depois do curso, tendo uma máquina muito cara, era o bem que nós tínhamos mais caro na casa, eu tava lá desmontando. Eu me lembro disso aí, eu fiquei sabendo. O Hércules desmontou o computador. Eu falei, meu Deus, o computador preço de ouro, ele desmontou o computador. Eu fiquei... porque depois do meu primeiro curso, que seria a parte introdutiva, né? O Office, Excel e tal, eu fui para a parte de manutenção de hardware. E lá aprendi a abrir um PC, a tirar uma memória. E desde então eu segui. 1 ano depois que eu comecei o curso e já tendo um PC, abriu a primeira lan house na cidade. E aí tem aquilo, né? Não tinha basicamente ninguém lá. O pessoal que abriu a lan house lá era daqui da capital. Foram para lá. O Gauchinho e o Magno foram meus primeiros patrão, tirando da família, né? Quando você tá trabalhando na família, você não tem patrão. A família... Então eu aprendi muito lá. Porque mesmo sendo uma lan house, tinha a parte dos compromissos. O que o Beto estava falando de você trabalhar com uma outra pessoa e ter as regras, no início você não entende muito bem. Então, muitas das vezes a gente queria trocar a prioridade, que era o trabalho, por já estar lá na lan house, para a diversão. E o pessoal daqui ia para lá fazer toda a parte de manutenção, instalação dos jogos e tudo mais.
acho que menos de 6 meses, já vendo o pessoal fazer, eu já peguei essa responsabilidade para ele. Tinha eu mais um outro que cuidava intercalando, né? E um deles cuidava no período da noite, que nós éramos de menor. E foi isso, foi indo. Como o Beto tinha comprado o primeiro computador e já tinha essa visão que eu estava nessa parte de tecnologia, aí ele abriu o olho nesse sentido. Podemos trabalhar com arte, ver se mas aí a minha história tem que continuar, porque porque aí eu fiquei demitido lá, né? Eu fiquei demitido e tal. Aí o Amaral, que me falou pro amigo dele me contratar, falou, não, Beto, eu sei quais foram os motivos lá e tal. Quer vir trabalhar aqui? Eu já estava desempregado há mais de 4 meses. E a gente tá desempregado lá, não é questão de, eu não tô. A gente precisa ajudar minha mãe. Minha mãe é muito humilde, era costureira. Falei, não, eu vou. Aí eu vim, minha mãe ficou lá. Aí eu vim todo pomposo. Vou trabalhar, né? E aí eu tinha um videogame lá. Aí eu sempre fui gamado nisso aí, né? Videogame sim, né? Eu tinha um videogame lá, eu vendi e vim pra cá sem videogame, sem nada. Aí cheguei aqui, aí comecei a trabalhar, totalmente diferente de lá, né? Que eu trabalho dentro de uma loja. Agora eu tava na rua entregando compras. Aí é um pouco diferente, ainda mais do calor daqui, né? Lá de noite a gente usava coberta. Lá porque é o sul da Bahia, né? E aqui não, aqui eu suava o dia todo entregando compras. E à noite também. E à noite suava, E à noite, sofrido. Mas foi lá uns 3 anos, nesse bate-volta. Aí que um primo meu falou assim, Beto, um primo lá de Salvador. Beto, como é que você tá aí? Eu falei, tô aqui trabalhando, normal, mas e aí? Quer montar um negócio comigo? Eu falei, né, montar um negócio com outra pessoa é melhor, né? Eu falei, não, então tá bom. Aí eu voltei pra Bahia. Não, vamos montar um negócio num chaveiro aqui. E a parte de tecnologia, nada, né? O X começou cedo. Eu ainda até agora não falei de tecnologia nada, né? Tô só contando uma história aqui até chegar. Até chegar. A estrada. A estrada. Aí eu voltei pra Bahia pra montar chave. Aí aprendi a abrir porta. Cheguei de abrir porta. Hoje eu acho que não sei mais. Mas aprendi a fazer a chave, pegava cópia e tal. Eu falei, poxa, mas o dinheiro ainda tá muito pouco, porque a gente alugou um espaço. Uma sala, né? E o aluguel era caro, foi Beto, a gente tem que botar mais coisa aí. Aí tinha um computador velho de um amigo e um computador velho em casa. Aí eu falei, eu não sei mexer em computador não, gente. Eu falei, não, mas quem vai mexer é os clientes, né? O cliente vai pagar para poder usar, você não precisa fazer nada. Só de manhã cedo você liga e pronto. Eu falei, beleza, porque eu não sei mexer em computador não. Ele é matuto, que não sabe mexer com isso aí não. Botou 2 computadores lá. Quando eu botou 2 computadores lá, eu tive que aprender. Então não foi uma coisa natural. Eu aprendi porque foi na raça. Aí foi indo, aí aprendi a mexer com Word e tal. E eu falei, cara, esse trem aqui é legal, hein? Gostei do bagulho aqui, do trem. E aí, mas mesmo assim, aí tava uma febre na house. Montaram 2 lan house na mesma rua. Aí dividiu os clientes. Aí a gente conseguia mais pagar o aluguel. Aí que o trem arrombou todo, meu nome foi o SPC, o trem dívida de dívida. Aí eu liguei de novo para Mato Grosso. Falei, primo, me contrata aí? Aqui não tá legal não. Eu falei, não, quem pediu para sair foi você, pode voltar. Aí eu voltei. Aí que a informática começou a entrar na minha vida, porque quando eu saí, era aquelas maquininhas que a pessoa botava o valor do produto. Eu sabia o valor do produto, 2,98, 5,98, ia digitando. Quando eu voltei, informatizaram o mercado. Acho que na época era muito caro, gastaram um valor de 3 carros para informatizar. Quando eu vi aqueles meio mundo de computador, eu falei, cara, você mexer nesse trem aí. Aprendi lá na Bahia. Vai que Deus falou, vai, volta para Bahia, aprende, depois você volta para cá. Sim. Essa doideira aí. Aí eu voltei, aí quem sabia, eu precisava fazer placa. Eu tinha comprado impressora, fazer placa para botar no tomate. Então eu que mexia com tudo lá, quem sabia mexer com computador para fazer a placa? Eu. Aí me botaram lá dentro do escritório, já me sentia o máximo.
Falei, não, então eu vou focar nesse negócio aqui. E, na época, colocaram um sistema que hoje não considero mais concorrente, mas era um concorrente nosso da época, que, na verdade, tem mais de, acho que 30 anos de vida, era o único que tinha em Cuiabá, e o sistema em DOS ainda. Era um sistema em DOS. E aí dava muito problema, e às vezes dava problema no PDV, que levava 3 dias sem o pessoal ir lá. O PDV ficava parado, e aí tinha venda, né, de mercadoria, não pode vender fora do sistema. Porque tinha impressora fiscal, agora era obrigatório impressora fiscal, e era um sofrimento. Aí eu comecei a aprender a dar manutenção no sistema de lá. Aí que o trem entrou de vez no meu sangue. Falei, não, então... Aí comecei a dar manutenção, aí eles tinham comprado mais 2 mercados, aí eu comecei a dar manutenção nas 3 lojas. Virei um suporte técnico deles, entendeu? Aí ficou mais animado aí pra cada dia mais crescendo na área. Sim, na verdade, dar manutenção lá, para mim, já era uma vitória, né? Eu entregava gás, repodia mercadoria. Sair de um serviço braçal, né, para ir para o Que escritório. é digno, né? Também, sim, muito, né? digno. Mas, sim, claro. Mas eu me senti... Começou a ter a ideia da informática ser um sonho, entendeu? Não, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. Aí eu foquei total e levei uns 2 anos dando manutenção do sistema. Você dava só manutenção? Aí Eu dava manutenção nas máquinas, na rede e no sistema. O pessoal não precisava mais ir no mercado, porque dava um problema, eu já sabia o que tinha que fazer. Como era DOS, por exemplo, vendia muito, aí dava 1 GB de arquivo, o programa travava. Então eu já criei um arquivozinho já em comando já, para a operadora de caixa travou, ó, clica nesse ponto bate aqui, que é um... Sim. É um arquivo que faz coisas. Então eu fiz um comando lá para deletar aqueles arquivos que não precisava mais. Aí o programa voltava. Isso que as pessoas levavam 3 dias para ir lá para fazer isso manualmente. Aí depois eu pensei, poxa, mas que ele tivesse um arquivo desse e desse um problema desse, fala assim, ó, cliente, clica naquele arquivo lá que resolve. Aí eu comecei a perceber que às vezes o problema, com poucas coisas, a gente consegue resolver o problema. Que pode ser simples, o povo vira como se fosse uma coisa grandiosa. E a gente pode solucionar. Então, foi na época que eu comecei a dar manutenção. Só um ponto nesse que você falou. Já vivendo nessa parte de sistema, esse foi o diferencial que veio a partir do Beto. A criar facilidades que não tinha. Não tinha facilidade para nós, como a empresa que estava mexendo com o software, e muito menos para os clientes. Muitas vezes você não ensinava o sistema. Você tinha que ensinar primeiro como mexer com o mouse, onde clicava, para depois me ensinar o sistema. Então, veio muito dessa questão da facilidade, que é o que o Beto está pontuando agora. E a gente via que tanto os profissionais de TI, naquela época, quanto o pessoal de sistema, eles criavam uma barreira que nós não entendíamos, o Beto não entendia e passou isso para a gente, é uma barreira para criar dependências. Então, essa barreira para criar dependência, como se fosse uma coisa do outro mundo, que na verdade ainda era, mas eles deixavam isso muito mais explícito, que era uma coisa que ninguém conseguiria fazer, a não ser que fizesse uma faculdade de 10 anos. É isso que eles queriam demonstrar. Então, o Beto já tinha... não só demonstrar, que já falaram para nós. Não, para você fazer isso aqui, tem que fazer uma faculdade. Gente, mas não será? Então vocês não tinham formação. Não, a gente formou agora. Até então era só nessas fases aí, até então era só o Beto, ele tava para cá nesse sentido, eu tava para lá totalmente desgrudado. A gente só falava, quase não falava, né? A gente não era amigo, a gente não... era o primo rico da cidade. Coitado. Sério mesmo? Hoje, quando eu vim aqui... Ô, coitado, eu morava com meu primo. A primeira vez que eu tinha passado com 16 anos, foi a primeira vez que eu passei em cima de um viaduto. Os carros passando por baixo, é loucura pra mim. Pô, nobre. Rapaz, eu era o primo rico, ô Deus. Descobriu agora, hein? Deus te abençoe. Ó, o primo fodão da capital, vamos lá pra ele ajudar a gente com o computador, né? Que era... Mas assim, ficou um negócio assim que eu queria até entender. Hoje... Você consegue, a gurizada hoje consegue entrar no YouTube, consegue ter cursos e cursos de linguagem e do que ele quiser. Tem gente explicando, ensinando. Como é que você aprendeu naquela época? Como é que você conseguiu chegar ao conhecimento? Por incrível que pareça, internet.
Pela internet. Aquela de escada. Você Cada foi pulso- pesquisando. Cada pulso um custo. Cara. Na verdade, no começo de tudo, entrou um funcionário lá que sabia programar. Mas ele foi lá para trabalhar no sistema mesmo, cadastrar produto, dar entrada de notas. E aí o programa de lá era muito precário, não tinha pouca coisa, né? Naquela época. O programa que salário lá na época, né? Então, tinha várias coisas que precisava. Por exemplo, fazer vale. Às vezes, a maioria das vezes, o pessoal ia lá, comprava um gás, comprava já 2, porque vai que o dinheiro acabe. E aí o pessoal lá do mercado botava assim, um gás. Aí botava um carimbo do mercado e assinava embaixo. Aí o cliente levava aquilo. Quando faltava o gás, o cliente vinha no papel e entregava o papel. Aí a pessoa entregava o gás, porque o gás estava pago. É só uma garantia. Sim. E é uma coisa que a gente sofria muito, porque o pessoal tinha que assinar, e tinha que ser um gerente da loja para assinar. Porque senão todo mundo ia começar a fazer. Sim, vale. Não falando que todo mundo é desonesto, mas. Sempre tem, né? É só bater o carimbo e assinar, eu vou começar a fazer gás para todo mundo. Tem que ser o gerente. E cadê o gerente? Às vezes não estava na loja. Aí depois tinha que pegar esse papel que o gerente assinou, e levar na casa do cliente. Porque o cliente pagou. Fala, depois eu levo o Vale Gás lá. Quantos Vale Gás tinha? Porque às vezes pode vir 5 Vale Gás de vez e nós só tem 5, não pode vender, porque o cara comprou o Vale Gás para ter garantia. Rapaz, então percebeu que só nessa situação tem vários conceitos que pode ser analisado que é problema. Sim, vai dar Aí ele problema. me ensinou a programar. Aí eu falei, rapaz, esses códigos aí. Eu falei, não, esses códigos aqui faz a máquina fazer tal coisa. Eu falei, cara, que trem doido. Aí eu comecei a fazer, falei, então acho que vou fazer o Vale Gás aqui. O Vale Gás que é muito arcaico, ele é muito problemático, não sabe quantos Vale Gás tem na rua. E para fazer precisa do gerente. Então já entrou a mentalidade do programador naquela época. Aí eu já encarnei. Falei, não, vamos analisar. Aí eu já analisei tudo. Aí eu fiz meu primeiro programinha, que era o Vale Gás. Então, na verdade, o primeiro que fez foi ele. Com vários botões para fazer um gás. E eu no lado dele, e aí ele fez o programa de Vale, e aí eu dei os conceitos, né? Porque como eu já estava dentro do mercado, sabia todos os problemas, ele não sabia dos problemas, ele ficava só lá dentro do escritório. Falou, o problema é o seguinte, o gerente não tá, aí não tem que ir, aí veio não tem que ir na casa do cliente, eu contei todo o problema, botei no papel, falei, eu preciso, o Vale Gás é o seguinte, o Vale Gás tem que ser assim, imprimir, cada um tem que ter um código. E o código tem a ver com o gás do cupom, porque aí nós sabemos que aquele cupom teve um gás, que senão a pessoa poderia continuar imprimindo Vale Gás adoidado, porque tinha que abrir o programa dele para emitir o gás. Tinha que botar o número do cupom para vincular, para ter certeza de que aquele Vale Gás é de um cupom. Então, aí já comecei a entender que, eu acho que eu tenho análise. Eu analiso muitas coisas. Aí ele começou a colocar, fazendo a programação. Aí eu fui começar a ensinar o pessoal a usar. E foi um sofrimento. Porque era meio mundo de botão para imprimir. Eu falei, gente, mas tem como a gente facilitar essa coisa, gente? Para que tanto complexo para emitir um Vale Gás? Eu não entendia isso. Para que complexidade nas coisas? E até hoje eu sou assim. Na verdade, a ideologia que eu passo na Etosoft que a gente adquiriu é para que tanta coisa para fazer uma... A gente pode reduzir tudo isso aí para fazer uma coisa simples. O mesmo resultado, mas simplificado. Aí eu falei para ele, ô professor, mestre, chamava ele de mestre, eu posso fazer o Vale Gás? Eu falei, não, pode, pô. Isso aqui é só para te mostrar. Eu não tenho interesse, não. Eu tô aqui no meu entrada de notas. Eu falei, não, beleza. Aí eu fiz o Vale Gás com um botão. Um botão. O botão fazia tudo. Aí que eu botei nos mercados, o pessoal começava a usar, porque o pessoal ainda não conseguia e voltava no papel. Fazia no papel de novo. Então, era uma mesclada de umas pessoas conseguiam e as outras que não conseguiam ficavam enraivadas, admitiam o papel, chamava o gerente e assinava, como antigamente. Eu falei, pô, temos o sistema, temos a tecnologia, ainda estamos usando o passado. Um detalhe, não era um botão, era o botão. Como o mouse era de scroll ainda e as pessoas tinham muita dificuldade na mobilidade até de chegar com o ponteiro do mouse no botão. Então era o botão.
Ela facilitou. Quando abri o sistema, eu já focava no botão. Então não precisa usar mouse, não precisa fazer nada. O valor, o número do cupom lá e... É só pegar o teclado e apertar o Enter. Então, a gente tinha que comprar mouse para os caras, você não precisava mais. Porque a gente pode usar o tab para ir andando. Mas, gente, naquela época o pessoal não tinha curso de Tem informática. esse sabia. conhecimento, né? Então, Tem hoje. entendeu? Então, eu trabalhei no sistema deles há muitos anos. Então, eu via, gente, mas para que tanta dificuldade? Então, eu já me vi que eu acho que eu nasci para isso. Facilitar a vida das pessoas. das pessoas na informática. Aí pronto. Aí veio com garra. Aí eu fiz o programa de Vale. Aí depois eu fiz o programa de agenda telefônica. Porque lá era uma dificuldade para consultar o cara da Coca-Cola. Para pedir a Coca. Porque às vezes o cara vinha toda sexta. Eu tinha que ligar antes. Agenda. Aí eu fiz a agenda telefônica. Aí despesa. Aí o programa de despesa, o pessoal nem usava. Tanto dificuldade que era o sistema, não usava. Eu queria... Aí o que nós tínhamos? Tinha um sistema que fazia, que vendia, que tudo. Sobre essa questão. E o X está fora disso, né? O X estava lá. Ele não entrou ainda na história. O X estava inóvel aprendendo. Não, mas o X, não, tem um ponto. Ele estava lá aprendendo informática. Em paralelo, assim, tá. outra parte. Ele tava lá, sem nada saber. estava acontecendo ainda. Quando ele falou de uma agenda, exemplo, a Hercules naquela época então não tinha nenhum sisteminha que tinha uma agenda? Tinha. Só que se você escrevesse lá Coca-Cola e depois João, que seria o vendedor para poder fácil de achar, e outra pessoa, ou você não sabe mais como você escreveu, ou outra pessoa fosse pesquisar, não ia conseguir achar. Porque se você abreviasse qualquer coisa ou começasse com a letra errada, não encontrava aquela informação. Então, a agenda já existia em outros softwares e outras empresas fazendo. Só que uma agenda onde digitava qualquer parte daquilo que fosse preenchido e chegava na descrição. Então, trouxe uma coisa que já existia para facilidade de usar. Então, é uma coisa que existia que não se usava porque não tinha essa facilidade. Não era, vamos supor, não era mais no caderno, mas era no computador que não trazia uma facilidade ainda. Então, assim, tá entendendo que é um pequeno detalhe, mas é um pequeno detalhe que realmente fez o diferencial naquele momento para aquela mesma aplicação fazer diferença em relação à aplicação que já tinha? Então, esse é o conceito que o Beto vinha trazendo. É a dificuldade de quem realmente está no segmento, que está passando por aquilo. Não é alguém que foi na faculdade, uns 10 anos, né, de faculdade, sim, atrás de uma mesa, programando uma coisa complexa e querendo passar essa complexidade. Algumas das vezes porque eles queriam criar essa dependência, outras das vezes porque realmente eles mesmos se convenciam que era complexo, porque não tinha essa questão do análise que o Beto trazia, que era da praticidade na ponta, né? Independente se a complexidade fica aqui no desenvolvimento, que a gente tem que programar mais para entregar aquela facilidade, tem que ficar para o lado de cá para entregar a ponta a facilidade. Então, isso é um conceito que veio desde esse primeiro Vale Gás, desde essa primeira agendinha que criou, e isso até hoje na empresa, e sempre a gente evoluindo e sempre conseguindo captar essa facilidade de uso, né? Como eu já tinha feito 3 programas lá dentro, o pessoal já usava despesa, o meu programa de despesa, o meu programa de agenda, o meu programa de Vale Gás, e o outro menino já tinha até saído, o que me ensinou a programar. Hoje, depois, eu agradeci, dei um... Tá, amigo meu até hoje. Eu falei assim, cara, eu acho então, eu vou fazer, sem faculdade, tá? Então, eu acho que vou fazer um sistema. Aí meu primo falou, Beto, vai com calma. Vai com calma, fazer o sistema não é fácil, senão todo mundo fazia. Falei, cara, mas eu acho que eu tenho capacidade, pô. Eu corro atrás, eu vou até o fim. Não, aí porque eu morava na casa deles. Mas eu sempre respeitei, entendeu? Lá a gente brincava, xingava um outro. Dentro do mercado, era sim, senhor. Oi, sim, senhor. Ah, beleza. Saiu do mercado, eu não estava indo para casa almoçar, e nós xingávamos um outro e tal. E dentro do mercado, oi, sim, sim, senhor. Mas eu poderia, não, sim, ah, beleza. Então, era um respeito. Não sei o que aconteceu naquele dia, eu fiquei doido. Eu falei, cara, então eu vou sair do mercado. Mas, Beto, você vai sair, você vai para onde? Não, eu vou programar, mas programar não tem empresa para programar, não é assim. Falei, cara, que você não dá um jeito, eu vou sair do mercado, porque eu quero programar, eu acho que eu nasci para isso. E aí, ele falou, não, calma. Peraí, então calma, eu vou conversar com meus primos aqui, porque ele era em 3 irmãos, né?
vou conversar com o pessoal aqui, depois eu te falo. Eu falei, não quero depois. Eu acho que deu um surto psicótico lá. Eu falei, não, é agora. Aí eu falei, não, beleza. Só sei que segunda-feira a gente tinha ido para abrir uma loja grande, acho que era site.com, né? Sei lá, site.com que vendia. Ele foi lá, comprou um valor de um carro em equipamento. Naquela época era muito dinheiro o equipamento. Comprou um monitor, comprou uma impressora fiscal para eu testar. Impressora fiscal na época era muito dinheiro. E comprou e jogou lá na minha casa. Falei, você quer então? Então faz aí. Você quer fazer? Então faz. Aí começou. E cadê? Eu fiz a tela e não sabia como continuar. Aí veio a internet. Aí na internet eu entrava em grupo de. Você lembra que fórum de bate-papo? Você lembra que no tempo? Porque aí que era mais para conversar, namoro, não sei o quê, né? Aí eu chegava lá e falava, oi. Ah, oi, não sei o quê, professor de Cuiabá. Alguém é programador? Nada de resposta. Aí eu entrava acho que no Terra. Oi, alguém é programador? Ah, eu. Ah, oi, eu tô aprendendo, não sei o quê, não sei o quê. Falei, ó, faz assim, assim, assim. Só sei que eu tava com uns 4 contatos de programadores, que a gente conversava sobre, quando era no bate-papo do Terra, era no mensagem de celular de texto. Porque às vezes com um código que você não sabe, você não consegue avançar. Eu levava 15 dias no mesmo erro, no mesmo problema, porque eu não sabia o código. Aí ele me passava o código. Só sei que em 1 ano e meio, eu estava com o programa pronto. Então, detalhe antes ainda. Detalhe. Lembra que ele falou que do sistema que tinha era em DOS. Então, DOS era tudo por comando. É tudo por comandos. Para você, exemplo, alterar o preço de um produto, detalhe, você tinha que saber vários comandos, você guardava essas instruções ou você ia seguindo, né? Então, não foi simplesmente fazer o sistema. Aí ele pegou toda aquela questão do análise da praticidade de uso. Então, você chegava, abria a tela do cadastro, ia direto onde você queria com o mouse, clicava ali e colocava o preço do produto. Lá, você tinha que dar não sei quantos entros, não sei quantos comandos para chegar em uma para alterar o preço. Então, mesmo sendo o primeiro sistema e todos os outros sistemas que tinha na praça, pelo menos até o conhecimento que ele tinha na época, era DOS. E eu já fiz em Windows. Já fez em Windows, com botão, com janela. E era muito mais complexo fazer o Windows, entendeu? E aí eu já fiz o Windows, e aí eu falei, ó, primo, eu não vou falar nomes aqui para não. Mas eu falei, primo, tá pronto. Eu falei, se vira, então coloca aí então. Porque eu ganhava meu salário lá do mercado para ficar programando. Porque falou, ó, faz o programa aí, coloca no mercado aí. Faz o programa para nós aí. Eu falei, então beleza. Aí eu fiz, coloquei lá, só eu. Só o problema. Eu sou muito ansioso. Eu quero resolver o problema na hora, né? Isso eu acho que foi uma das vantagens que eu tive também para a empresa ter sucesso. Porque um problema não ficava, tá, então vamos ver. Não. Eu amanheci o dia para resolver, para no outro dia tá resolvido. E aí, só sei que em 1 semana já estava nos 3 caixas, em 45 dias estava nos 3 mercados. Esse 1 ano e meio que o Humberto falou equivale a 10 anos, exemplo, só para você ter uma ideia. Ele não pegava lá o horário de acordar, o trabalho das 8 às 12, das 2 às 6. Então, assim, não pensa que com 1 ano e meio fez um sistema que pudesse substituir um outro, que tinha pessoas... Não é um horário comercial, né? Noites e noites. Ele... Sábado, domingo, eu não namorava, eu não saía pra festa, nada. Pra construir esse sistema. Era o meu... Até problema, assim, na parte urinária, porque não saía. Eu tive problema urinário. Porque queria resolver aquilo lá e esqueci de tudo. Foi um tempão para resolver o problema. Então foi o gás mesmo, o empenho que fez que desse certo. Porque imagina que com 3 anos ele não apresentasse algum resultado. O 4º ano não apresentasse o resultado. Porque é muito fácil. E passa muito rápido para você chegar em 3 anos. 1 ano e meio ele estava apresentando um resultado que antes de começar parecia ser impossível. Então esse é o diferencial. Só uma atenda aqui que eu tenho que assim, agradecer muito meus primos. Porque eles nunca foram lá, porque é lá em casa. Eles nunca foram lá em casa para ver que o sistema tava indo, que eu tava brincando lá. Eu podia estar só de boa lá, ganhando meu salário. Nunca foram lá.
Pra ver que tava pronto, que não tava pronto. Aí vem a parte de confiança que você É isso que eu ia falar. Se você errava, você chegava e falava, né? Sim. Então, já tinha. Eles já confiavam, Então, né? assim, talvez eu, que fosse pro meu primo meu, eu não sei que eu ia fazer isso. Analisa, é uma coisa meio estranha. Então, agradecer muito, né? É uma coisa... E como que você se sentiu, Humberto, quando você viu o sistema funcionando ali no mercado? Na verdade, eu não senti nada, porque eu tava tão nervoso. Eu tava sem emoção. Eu tava sem emoção nenhuma. Eu tava assim, não tava em alegria. Não, porque eu tava muito tenso. Muito tenso. Até os 3 primeiros meses foi muito problema. Entendeu? Muito, muito. A gente tirou um sistema de... A gente tirar um sistema do mercado de 10 anos... Eu acho que a empresa tinha mais de... A empresa lá tinha mais de 15 anos de vida, né? Tem que respeitar também a história dos outros, né? Sim. Então, tirar um sistema já, 15 anos, tirou todos os erros que tinha. Então, uma responsabilidade grande. Grande, pô. Eu era tinha 22 anos, um moleque. Até o meu concorrente falava, um sistema de fundo de quintal. Ele chegou já no... Depois eu aproximo, essa história é interessante. Mas aí foi. Então, aí eu levei 1 ano e meio dando manutenção nos 3 mercados. Então, até aí tá de boa. O Exo não entrou ainda no meio da roda, né? Beleza, tal. Aí um parente nosso lá, que todo mundo... porque os supermercadistas, eles são amigos dos concorrentes. Entendeu? Não tem essa muito briga. Aí, ao contrário, eles se juntam para poder comprar, para poder ver com o vendedor, para diminuir, senão aquele bairro não compra. Então, são unidos. E aí, um parente falou: mas eu fiquei sabendo lá que vocês trocaram o sistema lá. A gente botou o sistema do Beto lá, o Beto fez. O Beto fez? Mas como assim o Beto fez? O Beto que veio da Bahia lá, o Beto fez o sistema para nós lá. Eu falei, cara, como assim, programador? Porque não tem lógica. Como assim? Eu tinha que ter uma empresa fazer sistema, tinha poucos. É uma coisa assim muito grandiosa, entendeu? Principalmente naquela época, né? Aí era um primo por parte de mãe do Hércules. Era o cara que ia no Paraguai comprar computador. Ele mesmo trocava os... Ele era assim, da família, ele era o cara da tecnologia. Porque o mercado dele, ele que montava os computadores. E só pegava o sistema o mesmo sistema, só tinha um, né? Na época. E aí ele falou, mas vamos, Beto, vem cá, mostra esse sistema. Aí eu levei no notebook, não sei como foi que eu levei, mas eu levei, mostrei pra ele, falei, mas cara, ele não estava acreditando, porque eu falei, tá muito fácil. Isso aí tem alguma coisa errada. Não pode ser tão fácil assim. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aí que você gostar a gente conversa. Então ele falou, coloca aí, sem custo e tal, porque aí, porque a pessoa não conhece, não tem como cobrar. Ele não conhece, né? Tava muito ainda... Aí colocou lá, aí não tirou. Então, o cara era mais parente do Ecos que eu meu, porque é parente da parte de mãe do Ecos. E o Ecos é primo meu por pai de pai. Então, o cara que representa a tecnologia da família trocou o sistema do Beto, aí os outros parentes também queriam saber desse sistema. Esse ponto dos parentes foi importante, porque a família do Beto, mesmo que nós somos primos, mas meu pai e minha mãe também era já meio parentado também. Então, tinha aquele vínculo. O pessoal dos Andrade e o pessoal dos Couto. Então, tinha... Muito mercado do pessoal do Couto. E as 2 famílias desse segmento. Entendeu? Os Andrade tinha esses 3 estabelecimentos que colocou o sistema de início. Tem mais, tinha mais. Assim, só desses 3. Que colocou o sistema, sim. Aí foi estendendo para os Andrade, para os Nery, que é uma extensão também, e também os Couto, que esse primo que nós estamos falando, que foi meio que o indivíduo de água, porque era o cara que entendia. Então, assim, o conceito daquela pessoa que entendia era a lei. Não, vai nisso daqui. As outras pessoas não tinham nem como checar se... Gente, compra esse computador. Aí o povo começava a comprar tudo aquele computador quando estragava. É uma referência, né? Referência. Não era só uma referência, era meio que a palavra. Porque, assim, quem que ia conseguir dizer ao contrário? Então, ele chegava naquilo lá. Ele era o cara de tecnologia. Então, colocou lá. Eu acho que foi... mais do que colocar no estabelecimento dos primos, que é o que bancou todo esse processo para chegar no sistema,
É porque é dele lá mesmo, lá pode ser ruim ou não, então é dele que vão trocar, né? Qual o conceito das pessoas que não estão dentro agora? Que Aí o concorrente dele viu e a gente colocou lá, e aí os parentes começaram a colocar, e aí os concorrentes dos parentes começaram a colocar, e eu falei, ô, o trem tá... Ai, que doideira! Porque aí eu tava ficando louco, porque durante o dia eu atendia, eu instalava, de noite eu programava os erros, no outro dia entregava, era só eu. Já tinha 8 clientes. Eu não tava... Porque os primos, mesmo sendo primos e bancários, eles pagam o aluguel. Eles são clientes. Então, eu não tava aguentando mais. Eu falei, gente, ó, eu tô sufocado. Aí tinha um menino que é amigo de alguém, falando que é a fera em informática. Falei, então vamos chamar esse caboclo aí. Aí ia nos clientes, atendia mal o cliente. Aí o cliente perguntava uma coisa e ficava com cara feia, porque o pessoal que mexe com informática são arrogantes. Sim. São arrogantes. Que você chamar um cara aqui de tecnologia, você perguntar 3 vezes pro cara, como é que clica aqui? Na terceira, eles olham pra você, ai, meu Deus, não aprendeu ainda. É como todo mundo... pode ser computador, pode ser qualquer coisa, você tirar uma dúvida com ele, perguntar de novo, eu falar, uai. Porque hoje não tem muito isso difundido, porque você chega no YouTube e faz pergunta pro Google, né? E chega numa plataforma de um vídeo, alguém explicando. Mas não tinha isso. Quando o Beto falava que ele tinha que atender durante o dia e programar, era atender mesmo. Exemplo, ou por ligação, e a pessoa não conseguia nem explicar o que estava acontecendo, ou tinha que fazer o deslocamento até lá. Então não tem essa facilidade que tem hoje. Ele tinha moto, então era bem legal, ele ia de moto. Aí o cliente falava, Beto, ó, ele ficou aqui com cara feia, eu não vou perguntar nada pra ele não, vem aqui. Ai, cara, aí eu que era pra me ajudar, aí eu tinha que ir lá de novo pra resolver o problema. Aí eu falei, ó, cara, não dá não, eu vou ficar sozinho mesmo. Aí eu fiquei sozinho de novo. Aí eu fiquei sozinho, eu falei, primo, eu não sei, cara, eu não tô muito feliz, eu não tô aguentando mais. Eu falei, cara, mas tem um menino lá, um primo nosso lá, que tá arregaçando lá no computador, não sei o quê. Eu falei, o Hércules, né, que comprou o computador. Não, Deodoro. O Deodoro. Hércules, você vai ver. O Deodoro que comprou o computador. Você lembra que você foi ajudar ele? Eu falei, lembro. Pois é, rapaz, fiquei sabendo que ele tá arregaçando lá em Nobres, lá. Falei, e nesse momento, eu já não tava mais na Lan House. Porque eu recebi, exemplo... Eu já tava evoluído, já tava no outro nível. Lan House era mais a curtição. E sair de lá me doeu, porque eu recebi uma proposta para ganhar 3 vezes que era na House. Mas estar na House não era o dinheiro. Era paixão. Era fama. Era como se você fosse um artista. É um ego, né? É porque ele trabalhava no negócio de celular depois. Não, saiu da Lan House para ir pro... Daí eu saí da Lan House porque eu recebi a proposta quase 3 vezes o valor que eu trabalhava na House. Pô, quem não vai, né? Ou eu fico lá como se fosse brincando, que seria meu trabalho, não era trabalhar, era brincar, né? Porque eu tava lá para cuidar, ok. Mas é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Aí eu fui pra um... Mas antes, assim, só pro pessoal que tá assistindo, que é mais novo que a gente, né? Não viveram a febre das Lan House. Você explicasse pra mim como que era uma Lan House numa cidade como a sua. O que era estar ali? Aqui na capital já tinha um pouco difundido, tinha concorrência de Lan House já. Lá foi a primeira. Na cidade, na época, eu acho que menos de... Agora tá com 25 mil habitantes, menos de 20 mil habitantes. Seria o mesmo ego de trabalhar na loja de roupa. Que é a maior prédio lá. Era um evento tão grande na abertura da Lan House que como fosse um show. A cidade parou, que seria na parte da adolescência, né? Parou pra ver o evento. Então era fila de fila. 10 máquinas. Começou com 8 de um lado, 8 do outro. 16 máquinas. Cara, 16 máquinas é muito dinheiro, velho. Você ter 16 computadores era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Só que depois de quase 2 anos trabalhando lá, entre meus quase 15 que eu entrei lá e antes do 17, eu recebi a proposta de quase 3 vezes o valor. E eu já tinha essa questão da ambição. Desde antes de entrar na house. Porque tem um estalo de eu querer fazer alguma coisa diferente do que todo mundo, meus amigos, faziam. Que era entregar alguma coisa, vender alguma coisa, ou, exemplo, nem trabalhava. Então, fui para essa proposta. Teve uma aceitação boa por parte do pessoal. Não, eu vi que você está querendo evoluir, né? Não tem como a gente cobrir isso. Não dava tanto lucro assim também, era tudo muito caro, tem que pagar os investimentos.
Aí eu tava lá nessa empresa de telecomunicações, como vendia celular, vendia plano, vendia cartão, consertava celular, e eu comecei também a pegar experiência nisso de contato com o público. Então, a segunda, o segundo patrão meu, que seria a dona dessa telecomunicação, me ensinou muito sobre a comunicação com o público. Eu já vendia verdura, mas é diferente. Você tinha que convencer, você não tinha que convencer as pessoas a comprar verdura, de um certo modo. A pessoa ia lá para comprar e você falava algumas coisas. Você tinha que convencer por que esse aparelho, por que não esse, entendeu? Por que compensa comprar um crédito de tanto, que tem bônus de tanto, que um tanto. Então, comecei já essa comunicação. E essa comunicação, no meu ver, foi muito importante também. Então, a experiência na parte de tecnologia. Então, eu não era mais só o cara que ficava ali atrás da mesa dos computadores, e sim a experiência de vivência com o povo, dessa comunicação, dessa de convencer. Aí eu falei, vamos conversar com ele. Eu falei, mas ele vai sair de lá para vir para cá, a cidade dele. Eu falei, não, eu vou conversar com ele, porque a gente não conhecia ninguém que mexia com informática na época. Era muito precário, né? Alguém... Não tinha muitas pessoas que mexiam com informática. Eu falei, não, eu preciso de alguém que me ajudasse. Aí a gente foi lá, fez uma proposta muito boa pro Ecos. Uma proposta top. Falei, vamos trabalhar lá para você ganhar menos que você ganhava na Lan House. Vamos que nós é os caras. Trabalhar e vai ganhar metade se ganhar. Não, a tentadora, né? é a tentadora. Fomos lá e demos uma proposta. Falei, ó, e aí? Aí ele ficou para responder, porque, pô, eu ganhar 3 vezes menos. Não, 3 vezes menos. Aí ele O que seria nesse ponto? Mas a gente criou a ilusão no Exo, né? A gente falou... Não, porque é o seguinte, a gente... Porque, ó, lá você pode crescer. A empresa... É porque eu sou muito sonhador, né? A empresa não é nada, não tem empresa, não tinha CNPJ, não tinha nada. Era num quartinho lá de casa. Não, mas a empresa pode crescer, então você pode crescer junto com a empresa. Era fantasioso? Era, né? Era fantasioso. Mas eu acho que a ilusão nem partiu de vocês para mim, foi comigo mesmo desde a primeira vez que eu vim para a cidade grande. E a primeira vez que eu vim foi para comprar esse computador. Então, na verdade, eu vim com... A primeira vez que você veio pra Cuiabá, foi pra comprar computador? Não, cara. Tudo pra mim era assim, ó, tudo... Essa aí eu tô sabendo agora, tá? Fazer que eu não fui em outro canto, no Senópolis, eu fui pra excursão de colégio, que eu tinha meus 12, 13 anos, mas foi assim, direto pra excursão, que não era aqui em Nóbrega, que já era tudo... Formação nova aí. Entendeu? Então, não tá entendendo que... Você plantou uma semente. O Bério teve esse ponto também de fusão, que ele saiu de alguma coisa que ele tava lá muito precária, que seria no interior da Bahia. Eu também tive, mesmo sendo nos 120 km daqui, era uma distância pra gente tão grande. Hoje você fala assim, vou ali em Nobre e volto. Não tinha isso. Vir para a capital era um passeio. Ou o cara vai fazer uma viagem do ano. Pra onde que ele vai? Ele vai para Cuiabá. Tá entendendo? Então, eu acho que desde o primeiro momento que eu vim pra cá e até pra comprar esse computador, pode ter sido a segunda vez, posso ter vindo na casa do parente antes, eu acho que sim, tem como se lembrar também. Mas foi uma das primeiras vezes. Então, desde aquele momento onde eu entrei numa loja de informática, não tinha loja de informática, tá? Tinha o pessoal que, quando precisava de alguma coisa, vinha pra cá e levava aquela peça específica. Não tinha componentes lá disponíveis. Sim, é pronta entrega, né? Uhum. Então, quando veio essa proposta de vir trabalhar aqui, mesmo que não financeiramente o valor que eu já ganhava lá, que eu vendia. Então, eu ganhava por comissão de venda. Então, dependendo do mês, era 3, 4 salários da época, né? 240. E o adolescente ganhar 3 salários mínimos, o pai de família ganhava 1, entendeu? Mais que muitas pessoas formadas lá, ou algo do tipo, né? Aí eu vim pra cá com esse sonho mesmo, de estar numa cidade grande, de querer crescer, entendeu? Aí ele veio, não tinha pra onde morar, e morava no barracão lá, num dos mercados do primo. Recém-completado, 18 anos. Começado a carteira de habilitação lá. Aí o exemplo, só que aí o menino, assim, eu parei já de falar, bem, agora a gente só briga. Mas a gente discute, isso é muito bom, porque a gente sempre discute pro melhor pra empresa, entendeu? Mas cara, eu era apaixonado. Não sou mais, depois de um tempo de casamento, a gente desapaixona, né? Você vê. Ele fica falando que eu limito com ele nas coisas. Cara, era muito
louco, porque ele chegava, ó, Hércules, tal, beleza, acabou. Ele já fazia e trazia mais coisas. Cara, foi um casamento, assim, Ave Maria, assim, perfeito, cara. Aí eu falei, gente, tudo maravilhoso. Aí ele ficava lá na minha cama. Não, ele sentava lá, né? Calma aí, gente. Ele sentava lá, porque quando... não, mas não tinha outra cadeira. Ele sentava na minha cama, aí quando tinha um cliente, aí ele saía, ia lá pro ponto de ônibus, pegava um ônibus para ir pro cliente. Aí pegava outro ônibus. Tinha algum outro cliente? Não, então pegava, voltava de novo, ficava esperando até o próximo cliente. Porque não tinha outro computador para editar também. Ele só aprendia visualmente ali. Então, cara, foi assim... Aí, exemplo, o estabelecimento abria às 7 horas da manhã, tinha que estar lá antes de abrir, porque a pessoa poderia dar um problema inicial, era uma implantação ou algo do tipo, saía 5 horas da manhã, para 7 horas tá lá, saía 6 horas da manhã. Tinha que esperar o pessoal fechar o estabelecimento, os caixas, contar todos os valores de caixa que eles fecham no mesmo dia. Aí voltava, algumas vezes era 10 horas da noite, meia-noite, estava no ônibus ainda. Então quando eu tava terminando de tirar a carteira, que eu comecei lá em Nobres e terminei aqui. Não deu nem pra completar lá, transferi pra cá e continuei aqui. No momento que eu tirei a carteira, aí a empresa possibilitou de eu comprar uma moto. Eles avalizaram, digamos, né? Então eles estavam pagando e descontando de mim pra ter o veículo. Então isso daí também mudou muito a maneira com que eu já conseguia resolver as coisas. Sim. E pra mim, na época, igual eu tava falando, era tudo mais complexo. Tecnologia, computador, não tinha internet, não tinha nada. Então, perguntar uma vez, ok. Perguntar 2 vezes, ok. Perguntar a terceira vez, pra mim, já era meio que inaceitável de uma situação. Então, eu meio que se virava. Algumas vezes eu quebrava a cabeça, porque eu sabia que se eu ligasse o Beto, que seria a pessoa que poderia ter informação, ou nós dois íamos discutir junto pra chegar na solução, ia desconcentrar ele do que ele tava fazendo. Porque, exemplo, tem 16 anos, mais de 16 anos que começou o software, cara, que hoje não é o mesmo software, já é um outro software, migramos, é uma outra etapa da empresa. Um software nunca fica pronto. Sempre tem evoluções. Quando você trabalha com tecnologia, você nunca para. Você nunca pode parar. Então, ficava 2, 3 horas tentando resolver uma coisa, quando eu vi que não conseguia mesmo, aí eu ligava pro Beto, aí não discutia junto. Aí uma segunda vez, daquela mesma situação, agora tem que conseguir. Então tinha muito isso. Então não sei se é isso que ajudou o Beto em relação porque eu já tinha tempo para programar a evolução do sistema, né? Sim. Que querendo ou não, nasceu muito básico. Então foi isso. E aí nós ficou só nós dois há muito tempo. Foi bastante tempo só nós dois. A gente se virava. Teve uma vez que, na época, tinha que colocar o TEF. Você lembra que Mato Grosso deu uma doideira? Falou assim, quem não tiver TEF vai ser multado? Sim. Tem que passar o cartão pelo sistema de POS. Direto pelo ponto de venda, você tinha que chegar lá. Direto pelo ponto de venda. Aí, eu entrei em desespero. Falei, cara, eu não sei fazer isso, não. Falei, não, o Ex, não, Beto, você tem que fazer, se vira. Vamos aí, vamos. E aí, ele ficou... Porque eu ajudava no suporte. Quando alguém cliente telefonava, eu parava de programar e falava, não, clica ali, faz aqui. Porque o suporte não é problema. Suporte é para ensinar a fazer alguma coisa. Cadastrar produto, enviar carga para o caixa, como saber a venda que vendeu hoje. Muita coisa, entendeu? Aí eu fui para São Paulo, ser homologado, fui reprovado. A tristeza foi lá para baixo, porque o custo era muito alto, né? Ir para São Paulo, tinha que levar a máquina. Aí a Visa e a Mastercard me reprovou. Porque lá é bateria de teste, né? Tá passando um cartão, desliga a máquina. Aí quando voltar tem que falar que você quer reimprimir ou não. Então são mais de 72 baterias de teste, desligando a máquina, tirando a tomada, e o programa tem que estar funcionando. Quando voltar, tem que voltar tudo ok. E aí, talvez fiz muito rápido, porque o tempo estava passando. Aí eu voltei, falei, não, vamos refazer. Refiz, aí na próxima, aí eu fui aprovado. Foi uma vitória, E aí depois, aí nós contratamos um menino. Aí eu falei, Hércules, você vai ser... Não, outro suporte. Porque já estava crescendo, né? Já estava crescendo.
Aí eu falei assim, não, Hércules, você é o gerente agora. Eu falei, mas Beto, mas como assim o gerente? Só tem um menino aqui. Eu falei, ué, você é o gerente dele. Eu sempre tive essa ideologia de hierarquia, entendeu? Um respeitar o outro. Quer que todo mundo mandar, vira uma bagunça. Infelizmente, tem que ter a pessoa para respeitar. Precisamos de discussão? Precisamos. Discutir entre si? Precisamos. Mas tem que ter alguém responsável pelo outro. Isso é... Na verdade, é natural também, né? Até para que as coisas andam, né? Então só eu falar do concorrente, porque ele estava começando porque só tinha Mas assim, ele. nessa época você já era Etosoft, você já tinha criado a empresa. Já. Fala um pouquinho do nome aí, por que Etosoft? Como que nasceu? É porque era Beto, né? É Beto. Eu não ia botar Beto Soft, ia ficar muito... Eu sou muito popular. Então, às vezes, uma função do sistema, que o pessoal bota um nome... um nome... Eu boto popular, para todo mundo entender. Um cara intelectual vai entender e o popular do dia a dia vai entender. Às vezes, um político, alguém fala uma palavra... Eu acho que o político tem que falar para a população em geral. Porque o intelectual vai saber porque é popular e o popular vai saber porque é popular. Então, eu botava tudo nomes popular. Considera povo, né? Povo, é facilidade, é povo, é todo mundo entender. Né? E aí eu falei, cara, Beto Soft, aí é muito popular. É muito Beto, popular. Tudo tem passou do limite, limite. Cara, uma empresa de sistema, igual o Hércules. Deodoro. Falei, mas quem vai vir aqui? Eu falei, o Deodoro. Eu falei, gente, mas Deodoro é lá da roça. Não vai mexer no meu computador aqui, não. Deodoro, você imagina um velho, né? O cara Eu falei, não quero Deodoro aqui, não. Manda outro aí. Eu falei, gente, a gente vai ter que mudar esse nome. Aí o primo falou assim, Hércules, o grandioso. Mas Aí- o seu nome não... Aí eu falei assim, cara, beleza. Então seu nome não é... Não, né? Hércules? Não. Ah, Deus... Aí pergunta pra algum cliente que conhece o Deodoro. Não conhece o Deodoro? Ninguém conhece. Pergunta dentro da empresa pros meninos que trabalham comigo. Ninguém Aí, mais Deodoro, aí o né? pessoal, o cliente falava assim, quem vai aí? O Hércules. Oh, forte. Aí depois falou, você mentiu pra mim, você falou que ia vir um Hércules, veio um Nanico aqui, mas o Nanico é fera, hein? Pô, eu gostei do Nanico. Falei, é o Hércules, pô, respeito o cabo da peste. Então você que deu esse nome. Não, foi meu primo. Foi seu primo? É uma primo. mansão, tá? Grande, forte. Aí então é Beto. Eu falei, Beto ia ficar muito, aí também é demais. Aí o meu nome é Humberto, eu botei o H, Humberto, né? Aí tirei o B, botei o H e ficou Etosoft. É isso aí. Quando a gente tava colocando, começando a tirar o sistema do concorrente, colocando o nosso, o homem entrou em desespero. Aí chegava nos clientes e falava, mas você vai colocar um sistema de fundo de quintal? Mas se for parar para analisar, assim, hoje, analisando, eu acho que ele não estava errado. Entendeu? Porque era um fundo de quintal mesmo, na minha casa. Na verdade, nem na minha casa, na casa da minha mãe, no meu quartinho. Então, for para... Por exemplo, uma empresa está perdendo clientela para um fundo de quintal, é preocupante, entendeu? Não está errado ele como empresário. Não, ele não tá errado, mas tem uma coisa errada com o software dele, né? Exato. Porque imagina hoje, se fosse hoje, acontecesse com você, chegasse num cliente e saber que ele trocou por um software que não é de uma empresa, assim, conhecida. Já aconteceu o cliente trocar pelo valor. Sim. Porque hoje a gente não cobra barato. A gente é uma empresa que cobra caro. Para a gente poder manter o suporte. Só de suporte lá é 17. Só no suporte. 17 funcionários. Só no suporte. Aí temos 5 programadores, aí tem a parte comercial que agora está em 6. Então, para dar atenção para o cliente, a gente tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura. Tem Então, estrutura. já chegou, por exemplo, um concorrente que chegou de fora, pela metade do valor. Aí o cliente falou, Beto, eu vou trocar porque é a metade do valor. Cara, sempre a gente apoia o cliente. Sempre. Não, negócio de briga. A gente não tem multa. Por exemplo, a maioria do sistema cobra 1 ano. Que não ficar 1 ano com ele, paga a multa. É uma multa absurda. Então o cliente é obrigado a cliente nosso, Beto, tem que completar 1 ano aqui, você não tem que pagar uma multa absurda. Aí tem que esperar 3 meses terminar para colocar o nosso sistema. Não, nós não. Você não está satisfeito com a gente? Não. É por mês. Você não quer nós? Encontrou um software melhor, mais barato? Não, a gente não tem multa.
por que você não está com nós? Porque A gente tenta apresentar e o amarrar seria de fazer um bom trabalho. Então, o amarrar seria fazer um bom trabalho para o cliente não ter essa possibilidade, mesmo tendo propostas mais em conta. Então, a gente mostra o nosso diferencial. Mas fidelizar o cliente, qual a ideia de você fidelizar um cliente para manter 12 meses nesse segmento de software, sabendo que ele não está contente Sim, e você ou não está entregando a qualidade do que ele precisa, ou ele analisou e você analisou não chegar no que realmente ele estava precisando, ou pelo mau atendimento. Então não tem por que fazer essa fidelização desse motivo. Segurar ele. Né? Na verdade, existe um fator seguinte, já chegou cliente que já trocou o sistema, né? Por mais barato, veio de fora, vendendo para metade do valor. Aí falou, ó, não tem suporte local, né? A gente tem vários motoqueiros para ir no cliente, né? E atender via localmente, via conexão remota. E eu não sei que esse software que está vindo aí vai conseguir te atender, porque no dia a dia tem várias coisas que acontecem. Ah, Beto, mas é a metade do valor. Eu falei, não, ó, é o seguinte, tranquilo, estamos aqui. Qualquer coisa, estamos aqui. Aí deu 4 meses, tá lá de volta com nós, entendeu? Porque vender ilusão é muito fácil. E na época que disseminou bastante, e era basicamente o único software que tinha na região, por isso a implicância desse antigo concorrente com a gente, porque nós levávamos facilidade para o cliente, tanto no software em si, então já era muito espetacular, o cliente contratava um novo funcionário, um operador de caixa para poder acontecer alguma coisa com o anterior, no mesmo dia, na mesma hora. Passando com o primeiro cliente, já sabia fazer a venda. E antes tinha que ter um treinamento, a publicidade, anotar tudo. O Beto já trouxe essa facilidade, principalmente para o ponto de venda, que era a ponta que... facilidade tanta de um único sistema de mostrar no ladinho, usar os comandos básicos principais. Sem a pessoa ter que pegar um caderno. Aí você botar no papel, ai meu Deus, finalizar, fazer não sei o que, não sei o que, tal código. Numérico ali. Aí eu botava, eu criei os principais, que o pessoal sempre me perguntava. Falei, que o pessoal sempre me perguntava significa que não é fácil decorar, tem pessoas... Cara, só botei no ladinho, acabou o problema. Finalizar uma venda em outros sistemas, era F1, F1 é dinheiro, F2 é cartão, F3 era cheque. Não, era só no teclado numérico, como se você estivesse operando uma registradora, que todo mundo já sabia fazer isso antes, e o comando. Então, 2 mais era o cancelamento. 3 mais era o cancelamento. Não precisa apertar F1 com tal, com não sei o que, com mais 4, com mais... Passei a mercadoria, quero finalizar, eu dava o enter, que seria o totalizar nas registradoras, e chegava, colocava o valor o pessoal amava. Que deu no dinheiro. Amava. Exemplo, naquela época, 99% das vendas acho que era dinheiro. Então, por que já não deixar nesse 99%? Não, em outro software... Você tinha que botar o dinheiro. Toda vez que era dinheiro. Não, já deixava como padrão dinheiro e já selecionado. Se não fosse dinheiro, fosse um cheque, na época tinha cheque, você só colocava pelo número do cheque. Sem precisar tecla nenhuma, apagar de novo. Colocava o número do cheque e já entrava. Então, assim, isso foi um divisor muito grande, tanto na parte da facilidade, quanto um diferencial do atendimento que começou naquela época e até hoje, em relação às empresas de software. A gente não trabalha com a parte de TI do cliente, mas não custa nada quando o cliente nos liga, passar que pode ser um problema de TI e meio que direcionar para ele já ter uma ideia. Ou que ele fala, não, isso daí não é comigo, e desligar. Ou não, eu não sei sobre isso daí, mesmo com conhecimento. Então a gente tenta passar isso. Então esse é um diferencial muito importante da facilidade de uso e de como nós agimos no atendimento. Sim, facilidade de uso e a atenção ao cliente, né? Acho que as peças fundamentais para qualquer negócio, né? Acho que é você ter um produto bom e também ter atenção com o seu cliente, né? E parece básico eu estar falando isso, mas não é básico porque a gente não vê isso em outras empresas, assim. Hoje falta muito isso, né? Essa questão de atenção ao cliente, essa questão igual você falou, da facilidade, isso são fatores que contribuem aí para o cliente se interesse pelo produto. A gente tem uma situação de sempre estar avançado. Um exemplo, na época que era em DOS, a gente já fez sistema em Windows. Aí, o sistema, como foi o primeiro que eu fiz, né? O sistema só era para
individual, era só para uma empresa. Como que era o nome do sistema? Era Sol Server. Sol Server. Sol. Só o serve. Iluminar sua vida. Ah. Iluminar sua empresa. Era Sol. Aí Sol Server porque a parte servidor. Sol PDV é lá na frente. Sol Server porque é o programa retaguarda. Sol Server e Sol PDV. E aí só servia para um cliente. Então muita gente ia e a gente atendia só supermercado. Porque eu nasci no mercado, e aí eu fiz pro mercado. Sim. Então, muita gente ficou sabendo da gente. Cara, os meninos lá, os meninos são excepcionais, é bom para trabalhar. Iam lá e a gente não atendia. Pô, a gente não consegue atender você. Não adianta a gente atender, criar ilusão, te atender mal. Mas, Beto, você não vai me atender, é dinheiro. Eu falei, mas não é dinheiro. Você vai falar mal de mim. Porque eu estou te vendendo algo que não é para sua empresa. Então, eu nunca fui ambicioso. Nunca o dinheiro foi mais alto que qualquer coisa. Nunca, nunca. Então, o que acontecia, eu não vendia. Então, na época, o crescimento foi muito lento, porque só era supermercado. E o supermercado, meio muito trocou só pro nosso. E eu falei... Aí, na época, eu comecei a fazer faculdade. O Ecos também. E aí, eu falei, não, a gente vai ter que fazer um sistema que abranja todo mundo. Porque a gente consegue atender todo mundo. E aí, o programador lá, a gente encontrou estava fazendo faculdade, mas já era um programador épico, faltava só a faculdade. Igual nós, a gente já estava no ramo já há 6 anos, e faltava só o diploma para falar que a gente é do ramo da informática. Conhecemos na faculdade. Aí conhecemos na faculdade e falei, cara, ajuda nós aí a fazer um sistema. Porque eu era 24 horas na programação, porque não tinha aí veio... Na época do SPED, você lembra na época do SPED? O SPED a gente fez primeiro que todo mundo, a gente deu palestra ali no Hotel Ritz, lá perto do aeroporto, para os contadores. Então a gente vai vir SPED para Mato Grosso? Vai. Peraí, a gente já tinha feito o sistema já estava homologado, e a gente já contratou assessoria para fazer palestra, chamar o nosso cliente para estar preparado. Cara, Outro boom que a gente pegou muitos clientes, porque os outros softwares não se preocuparam com isso. E não tinha como atender e era obrigação fiscal. Outro boom também que a gente foi um dos primeiros mesmo a implantar em produção, que foi a nota fiscal de consumidor eletrônico. Os softwares não estavam preparados, porque era todas as impressoras fiscais ainda. Parou de vender impressora fiscal uma nova empresa, ou você quer abrir um novo caixa, já não era mais uma impressora fiscal. Então, outro boom. Verdade, na época... Sempre buscando estar à frente das questões fiscais e de algumas novidades para ter isso para apresentar, né? Então, isso também é um ponto. Mesmo hoje, com muitas empresas concorrendo nesse segmento, inclusive empresas de fora entrando para cá, para Mato Grosso, a gente consegue concorrer porque a gente está aqui e entende as necessidades daqui, tanto na parte de praticidade quanto na parte fiscais, né? Aí hoje a gente está com um sistema totalmente multiplataforma, multi-empresas. Tem cliente nosso que tem 17 filiais. Tudo online. Quantos clientes que vocês atendem hoje? A gente, de ponto de venda... Hoje nós temos mais de 700 pontos de venda e mais de 6 mil usuários utilizando o sistema. Nossa, muito. É bastante, hein? Eu pedi o foco. Agora eu vou perguntar, já que você falou da questão da empresa, eu gostaria de falar como que você enxerga aí a Etosoft hoje, você analisando todo esse histórico que ela passou até onde você chegou, vocês chegaram aqui. Eu acho que a gente tá aqui porque eu acho que a gente, assim, humildemente, eu acho que a gente mereceu, porque a gente trabalhou muito para isso. Hoje, em mercado médio porte, em Cuiabá, interior não, mas em Cuiabá e Vargas Grande, a gente é em primeiro lugar. Isso é um feito, poxa, maravilhoso, cara, maravilhoso. E aí, com o novo sistema, a gente não tem mais o antigo, aquele que foi feito lá no começo, não tem mais, não existe mais. A gente fez um novo totalmente, muito mais avançado. Do meio para o final de 2020, não tinha mais nenhum cliente. E então tinha que trocar a base de cliente do antigo para o novo. Então tinha a questão da adaptação. Então cada cliente que a gente trocava, do nosso software mesmo,
era um aprendizado para a gente. Então, trouxemos a facilidade para o novo sistema, para atender esses clientes que já tinham com o nosso software, e também conseguir atender vários outros ramos de atividade. Então, aí começou o sistema unificado, diversas integrações, então tudo isso foi evoluindo com o novo sistema. Um exemplo, a gente nasceu com uma empresa para software de supermercado, e hoje 62% dos nossos clientes não são supermercados. Diversos outros segmentos. Diversos, qualquer ponto de venda. Qualquer ponto de venda. Segmentos de moto, de joia, de venda de distribuidora, é tudo. É controle de estoque geral, SPED, fiscal, SPED de contribuições, nota fiscal de serviço, pelo próprio sistema. A parte administrativa do seu estabelecimento, porque não é só um sistema ali para a venda, é todo um sistema antes disso, antes de você passar a venda para o cliente, que é a gestão, controle dos seus estoques, a gestão financeira, a checagem de dados, as conferências. Então, trazendo esses pontos para explicar um pouco mais por trás do sistema, que muitas vezes a pessoa vê só o ponto final, onde a pessoa passa ali e tem um pontinho, né? Antes disso, tem diversas parcerias e integrações com contabilidades, com assessorias, integrações. Nós temos diversas integrações e sempre buscando essas integrações para oferecer para o cliente final, para nós o cliente final é o comerciante, né? Facilidades. Hoje, exemplo, comunicação direta com empresas de assessorias tributária. Então, nosso sistema, de forma automática, se conecta na base da assessoria do cliente para buscar as tributações, sem ter que mandar e-mail, pegar planilha, exportar planilha. Porque eu tô falando isso, atualiza a tributação do produto automaticamente. Automaticamente. Então, ele faz essa checagem constantemente, de forma automatizada. O contador dele, então, o contador ou a empresa de assessoria consegue o cliente tem que ter o contrato dele com a assessoria. Com a assessoria. A gente só faz a facilidade. De o cliente não pegar no Excel e falar, esse produto aqui é tributação, ir lá e botar na mão. Tirar o trabalho do cliente. Entendeu? E tem a questão de tirar o trabalho, mas tem a agilidade também. Exemplo, dia 1º do mês, uma cesta básica vai ser isenta. Ok? Então, nesse momento, tem que ter a tributação. No primeiro momento daquele dia. Modificar a tributação. Mandar um Excel para você vai abrir o e-mail antes mesmo de passar a primeira mercadoria. Ou você vai vender 7 dias pagando tributos, sabendo que foi isento naquela categoria. Ou o inverso, né? Porque se você não paga, você tem que recolher depois. E se você deixa de recolher, é mais difícil. Então, tem todo um ajuste. Então, tem que ser... A parte de tributação tem que ser instantânea. Então, tem essa integração. Começa, virou o dia, o programa já busca novas informações. À noite ele está trabalhando. No servidor, à noite, ele já está pegando produto novo que você trabalhou durante o dia, ele já pega e já manda para o servidor e já fica buscando ver que o pessoal já trabalhou ou não, para trazer informações corretas. É magnífico, assim, é um sonho. Novo produto, novo item que não tem no estabelecimento é enviado para essa assessoria, chega lá como um cadastro novo através da inserção do nosso sistema, ela audita essa tributação e o sistema de forma automática. Você de novo. Entendeu? Integrações como a Tray, para explicar melhor, é uma integração, com a Tray você pode ter um site de e-commerce, marketplace, pode vender dentro do Mercado Livre, dentro do Americano e diversos outros segmentos que tem dentro dessa integração também, automática. Então, você alterou o preço do produto aqui, já está lá. Você define vários parâmetros, por exemplo, eu só quero produtos que têm estoque superior a tanto, ou só essa categoria de produto. Então, bem feito nesse... Hoje você consegue integrar seu software com esses e-commerces direto pelo sistema lá, você altera o preço, ele altera no e-commerce, é isso? Isso. Nós temos integração com uma empresa que ela faz todas essas integrações. Então, você integra com essa empresa, você pode ter seu próprio site já vendendo e todos esses marketplaces que tem lá gigantescos, né? Muitas empresas que tem. Você alterou o preço aqui, você clica num botão atualizar no site, aí vai. E tudo bem otimizado, os produtos que você quer. Tabelas diferentes de precificação. No site eu quero outro preço. Então aí, pessoal, quem tá querendo montar seu e-commerce, que quer vender a partir daquela, já sabe, a Etosoft tá aí para atender vocês. E além dessa integração referente à venda de negócios, temos também nosso aplicativo na loja do Google Play e Play Store, que é o aplicativo de delivery e e-commerce, com pagamento, com cálculo de entrega.
próprio também. Esse aí, no caso, o próprio cliente tem o seu próprio aplicativo com o seu próprio nome da loja. Você vai Sim. ter um Eles só código usam o pra você. sistema de vocês. Não, um exemplo. Você vai ter lá no aplicativo da Play Store o nome da sua loja e o cliente vai baixar. Não é o iFood, um exemplo, o iFood, que tem meio mundo de concorrente lá. Não, é seu aplicativo. Exemplo aqui. Isso é... Nós temos a integração com o site de mercado, que é o iFood Mercado. Então, o estabelecimento pode estar dentro do iFood, mas você vai estar lá dentro com os outros estabelecimentos. Você não tem sua marca lá. Sim. Com o software próprio nosso, nada de terceiro referente a isso, é próprio sua marca. Então, quando o cliente vai abrir, ele vai baixar o aplicativo do seu estabelecimento. Ele já é o software de gestão e um aplicativo. Um aplicativo Pra venda. de venda. Ok? Com pagamentos, de cartões, Pix. Ok? Integrações com redes Claro, de... mas você precisa de... Tá escutando a gente aí. Recargas de telefonia. Hoje, tinha vários estabelecimentos que não levavam recarga porque é um trabalho a mais, uma outra máquina em algum lugar que o dinheiro ia direto no ponto de venda, fácil. Isso é muito legal. Chegando direto. A gente homologou esse ano. Tem parcerias para essas recargas, não só de telefonia, também de aplicativos como Uber, como a própria Google Play, as TVs, né, pré-pago, todas essas questões também. Uma coisa muito importante que vem um pouco sobre o Mato Grosso. Mato Grosso ainda está engatinhando em relação a alguns estados que estão na frente, mesmo falando do Brasil. Mas tem uma coisa muito importante que é a parte de conciliação de cartão e a conciliação bancária. Muitos comerciantes têm o preceito de antigamente que era muito maçante e custava muito para fazer isso. Então, explica para mim, o que é conciliação de cartão? Certo. Você faz a captura de venda já no seu PDV, então tem aquela informação, ok? Sim. Só que você precisa checar se aquela operadora que você passou, fechou acordo, a Cielo, está pagando para o seu banco, por exemplo, Banco do Brasil. Então tem que ter essa checagem. Ou você pode pegar cada ticketzinho e fazer na mão, como era antigamente, ou você pode pegar o sistema que já tem essas informações captadas na venda e baixar essas informações. Nada de arquivo, mandar arquivos, não, tudo integrado via API. O que é a API? É uma comunicação direta com o sistema que tem essas informações. Então, nosso sistema se conecta lá e baixa as informações. A conferência de cartão, então, seria uma forma... exatamente isso. Conferir se o que você vendeu está sendo retornado para você de forma correta, pelo preço combinado. E das taxas. Né? E as taxas e tudo, se está tudo ok naquela venda, né? Se a operadora está te passando o dinheiro de volta. É isso. É só um exemplo mais simples ainda. Você vendeu R$1.000. A operadora, a Visa, a Mastercard, depositou R$1.000 na conta? Ou só 950? Cadê os 50? Foi para onde? Depositou ou não depositou? Tem toda essa questão. Depositou 1.000? Ah, não, depositou 950. Oi, mas cadê os 50? Não, 50... Essa taxa mesmo? Os R$50 Peraí, os R$50 está faltando. Porque uma venda, o pessoal do Visa não registrou, ou simplesmente eles trocaram a taxa e está cobrando mais imposto. Peraí, mas a combinação da taxa não era 1,65? Porque como é que ele vai saber que foi a taxa que está errada ou foi uma venda que não foi efetivada? A gente olha no sistema. De R$1.000 de venda, foi 188 registros de venda. E aí, retornou no relatório da Visa e Mastercard que foi 188 de venda mesmo. Então, peraí. 188 registros de venda e me retornou 188 registros de venda, então as vendas estão ok. Então, nesse caso aí, foi a taxa que está cobrando a mais. Pô, mas o nosso combinado não foi 1,45? Por que está cobrando 1,48? Sim, aí olhando o contrato. Às vezes eles aumentam e nem avisa pro cliente. Ou às vezes a taxa está ok, só que aqui está 188 de venda e lá está 187 de venda. Uma venda não foi, a Visa não registrou. Poxa, mas eu tenho, foi no dia tal, a hora tal, cliente tal, produtos tal, e o número do ticket foi tal, porque a gente guarda o número do ticket. Você venda o número do ticket, a gente guarda. Então, foi o ticket 7, 8, 9, cadê esse ticket? Ah, pois é, não registrou, vamos
Aí entra em análise, processo para recuperar esse dinheiro. Entendi. Então, E tem gente que paga um absurdo para ter essa informação. A gente tem no sistema. o sistema de vocês, então, ele já faz isso de forma automatizada, é isso. Um cara não precisa entrar lá na operadora dele, tirar a relação de lá, né, o relatório de lá e conferir com o sistema dele. O seu sistema já faz as duas coisas, ele tira de Faz lá, todo esse serviço. já integrado, né, e confere as duas coisas. Aí o cliente tem que ter integração. Aí, nesse ponto, tem isso que você falou, que ele tira direto da operadora e faz checagem manual. É dificilmente fazer isso, porque custa muito caro pra você ter pessoas para fazer isso. Tem uns que contrata conciliadores à parte do sistema e já é o meio caminho andado, mas tem que bater ticket a ticket também, ok? E isso daqui de integração direta com uma empresa, referente a essa questão, é trazer tudo isso para dentro do software. Então, você clica no botão, o programa tanto baixa quanto faz a checagem para fazer checagem 100% dos dados. Se não fazer 100% dos dados, é porque aí vem a diferença. Não fez a checagem daquele registro e te alertou porque está descontando mais do que o seu acordo comercial com a operadora, porque a operadora não repassou, então tem tudo isso. Então, de forma automatizada, tem essa integração com essa empresa de... Só uma observação, o cliente tem que ter a vinculação dele, não tem a parte da tributação do produto. Na verdade, ele tem que ter um contrato com a assessoria tributária e o programa faz sozinho. Ele tem que ter um contrato com a empresa de auxiliação e o programa faz sozinho. Evita o trabalho manual, entendeu? Entendi. E essas taxas aí, muitas das vezes quando a gente apresenta, na hora o cliente, nossa, o ano passado, só depois que eu fiz uma auditoria disso, eu perdi mais de 50 mil reais, 100 mil reais. Isso porque são valores altos mesmo. As contas são pequenas, cada transação é 10 centavos aqui, mas quando você chega num montante anual, é muito grande. Então traz essa facilidade e você não aumenta o custo, então não aumenta muito o custo para ter essa facilidade. Então essa é a importância, entendeu? Hoje em dia, igual a gente estava conversando antes aqui, mais de 70% das vendas, né, quase 80% das vendas hoje são por cartão, né? Algum segmento vai até mais que isso. É importante. É importante. Muito A parte de integrações com empresas de TF, que seria capturar a informação direta no caixa, não tem necessidade de você pegar uma maquininha, digitar. Isso aí tem também o Pix, porque hoje o Pix, como a gente conhece, você confere um depósito que alguém fez para você, você tem comprovante real. Não, com a integração direto no sistema, que é muito importante também, isso é checado pela operadora. Então, exemplo, se passou e imprimiu aquele comprovante, você não precisa ir na sua conta checar. Claro que vai ter o curso. A gente tem um Pix no PDV. O Pix no próprio PDV. Aparece o QR Code no OpenPad lá, o cliente lê já paga ali, já registra, já deixa tudo lá. Não precisa entrar na conta para saber que... Não, a gente já tem um loop que vê que o cliente pagou, aí não libera. Hoje você está acostumado a pagar naquelas maquininhas, mas com cartão ainda, né? Se você for em clientes com nossa aplicação, que já buscaram essa tecnologia, porque uma coisa é a gente ter e outra coisa o cliente a gente passa, né? Tem, e o cliente se filiar um banco para essa questão. Então, você já paga o Pix direto ali. Você lê o QR Code direto na maquininha. Na hora é aprovado. Não precisa checar nada. O software já checou. Muito interessante também. Uma coisa muito importante também é a integração com uma empresa de clube de promoções. Hoje, Scantec. essa parte de alimentícia está bem competitiva. Tem muitos mercadistas grandes, então a promoção de cada estabelecimento que define aonde o cliente vai. Porque hoje você tem um carrinho aqui, vai no mercadão grande, e a Scantec, com um grupo de promoções, que tem lá diversas marcas, dentre elas a Ambev, ela traz para os comerciantes a competitividade. Ela faz uma promoção, a Ambev faz uma promoção que você vai vender para o cliente e você vai ser subsidiado. Então, você consegue fazer, algumas vezes, uma venda mais barata do que o preço de custo daquela mercadoria, porque é uma campanha da Ambev, uma campanha... Foi uma parceria muito incrível com a Scantec. Evoluindo muito. Ainda está com muito cliente já usando. Cada dia mais... Foi uma parceria, teve reunião com o pessoal lá de São Paulo, foi gratificante. Hoje, nós temos a primeira integração como software house, aqui de buscar tecnologia, com Pix, boleto, API para emissor de CPF. Então,
Mesmo o Banco do Brasil sendo uma gigantesca, nós fomos a primeira software house a integrar o boleto via API com CPF. A API você não precisa mais mandar arquivo, esperar que porque quem mexe com boleto vai saber o que a gente está falando, porque aí faz o arquivo, aí abre e sai do banco, aí mira para o arquivo. Espera o próximo dia ou tantas horas. Espera o próximo Pra dia para clicar lá, ver, tem arquivo, o banco gerou um arquivo. Pega o arquivo, aí joga para a máquina, aí abre o programa, mira para o arquivo. Muito processo, né? Final de semana, Já me cansa. Esperar 2, 3 dias para que isso seja registrado e que devolva isso. Com essa tecnologia, tanto você manda e registra na hora. O cliente paga o boleto na hora, você já libera cá. Legal. Aí tem uma outra tecnologia também, que é o Bolepix. Vem o código de barra do boleto e o Pix junto. Qualquer um dos dois que você pagar. Se você pagar aqui no Pix do próprio boleto, tanto vai ser registrado na hora como boleto, quanto o valor cai na hora. Então, por exemplo, você vai realizar uma venda e hoje tem muita questão na praticidade, né? Se realizar uma venda aqui agora, já tem que despachar. Hoje está se competindo muito isso. Empresas que entregam em 5 dias vai vender talvez R$10 mais caro na mercadoria do que aquele que entrega 8 dias. Porque o cara quer para ontem, precisa ou quer. Então, tem essa questão de você vender e no mesmo momento registrar, no momento receber, no mesmo momento cair na conta, no mesmo momento você já liberar essa mercadoria porque já está lá compensado. Então, é essa questão que a gente busca sempre estar à frente para entregar essas facilidades para os nossos clientes, comerciantes, para que ele consiga atender de forma ágil os clientes dele. Então isso aí é muito importante. A gente fala assim, tem até um brilho, porque a gente gosta É muita coisa, né? A gente é verdade. apaixonado, cara, a gente é apaixonado. Dá Só pra tem perceber mesmo. um pequeno detalhe. Tudo que a gente falou aqui é nosso. É fabricado por nós. A gente que fabrica aqui em Cuiabá. Com nossos programadores. É nosso. Toda a tecnologia que a gente usa é nossa. A gente que faz. O aplicativo mobile, a gente está fazendo agora um aplicativo web para o cliente conseguir alterar o preço do cadastro de produtos. Tudo. O PDV, o servidor, tudo é nosso. Um exemplo, já entrando um pouquinho na questão de concorrência, né? Diversas concorrências, inclusive a citada anteriormente, elas têm um software já feito por outras pessoas e eles contratam. E eles contratam também, além do software, contratam um outro software de venda. Então, são 2 softwares distintos. Como que essa comunicação vai ser perfeita se não foi tudo parametrizado e sair de um lugar só? Nós temos o nosso retaguarda, o nosso PDV. O nosso retaguarda, o nosso PDV é tudo nosso. Isso aqui de integrações, integrações diretas com o nosso sistema também. Só um exemplo, assim, para ir mais popular, o novo software, por exemplo, para quem é online, beleza. Mas quem é supermercadista ou algumas empresas, por exemplo, lá a casa de sucesso que a gente fez lá do... Concórdia. Não, Make Linda. Make Linda, o servidor pode parar, que as lojas vão continuar perfeitamente. Então, o nosso software envia carga para cada PDV, e ela tem 5 lojas. Então, isso é magnífico, sem erros, né? E é nosso, a gente envia o nosso sistema recebe do nosso sistema. Aí, um dos concorrentes, como esse que a gente está brincando aqui, o servidor é de uma empresa que ele contrata para revender. O PDV é de uma empresa que ele não tem mais... Ele tinha um programa em DOS, né? Hoje, o programa em DOS é muito antigo. Ele não tem mais sistema. Ele pega o sistema dos outros para revender. Então, como é que isso vai virar perfeição? Sistema dos outros, que alguém tiver alguma alteração, tem que depender de esperar. Gente... Do modo que a gente atende os clientes e como a gente oferece nosso produto, a gente não vê isso como realidade. Algumas das vezes, sim, é mais barato a gente contratar um software de fora. No caso do aplicativo, um desenvolvimento de um aplicativo desse, igual o Google Play Store, custa muito dinheiro. Muito dinheiro. E seria menos de 10% para a gente conseguir contratar de uma empresa já pronta. Mas conseguiria entregar todo o carinho que a gente tem para esse aplicativo, essa facilidade. Você me perguntou uma vez sobre a filosofia da empresa. Eu acho que tem 2. Praticidade e todo produto que existisse é nosso. Nós que fez.
Eu acho que eu acho que é um ego, né? Isso é um ego. Contratar um sistema para eu revender para o cliente, eu não aceito. Já atiçou, porque a gente fabricar é muito caro, e a gente pegar, como a gente tem um nome agora, seria fácil eu pegar e revender. Não consigo. Não é da índole, isso a Epsoft nunca vai fazer. Nunca. E como é que você pensa pro futuro aí pra Etosoft? A gente agora está abrindo uma filial em São Paulo, né? Isso assim, a gente sempre recebeu proposta para o pessoal representar a gente. Então hoje era para a Etosoft estar assim, entre questão de quantidade de clientes já muito grande, né? Recebi proposta de São Paulo, de interior, várias capitais, só que descobriram a gente, né? E quer ser representante, só que outra empresa que vai cuidar do nosso sistema, como é que está sendo atendido, como é que a gente não consegue, talvez a gente, não seja uma empresa pensando em quantidade de cliente, não é esse o foco, a gente fez com tanto amor cada coisinha, que eu acho que não é esse o objetivo, entendeu? Então, quem a gente for fazer tem que ser nosso. Quem a gente for vender uma representação em São Paulo, é nosso. Nós que quer cuidar. Quando você vê algum software essa é a ideia. em todo o Brasil, ou apontar lá no mapa os lugarzinhos que estão, muitas das vezes é uma empresa de informática que está lá para dar o atendimento, que é uma representante, isso igual o Alberto está explicando, isso a gente não tem muito, porque não vai conseguir entregar o carinho que a gente precisa, e mesmo se quiser entregar isso, ainda vai ter essa limitação de duas empresas, uma empresa conversando com a outra para entender o final. Mas não, a gente liga, já chega a demanda interna, a gente já vai resolver a demanda interna o mais prático possível, entendeu? Então, essa expansão, o Roberto está falando, poderia estar muito maior, ok, é até um pensamento que nós conversamos anteriormente, como que nós íamos fazer isso, e a gente não vê hoje não sendo dessa maneira, onde nós vamos para São Paulo com uma equipe, e essa equipe vai fazer a expansão equipe nossa. Em um segundo estado fazer. Nós temos clientes em outros estados, mas algumas das vezes é bacana que você esteja no estado, com a facilidade de uma implantação ou algo do tipo, até mesmo tem muito essa questão de software local, né? Se a gente vem em São Paulo, o pessoal vai preferir mais software em São Paulo. Aqui em Mato Grosso, o pessoal prefere mais softwares que estão aqui, tem uma base, mesmo que de fora. Então, tem muito a gente tem clientes em São Paulo, mas São Paulo, Paraná, a gente quer a nossa filial, com o nosso jeito, em Campinas, futuramente em outras capitais, mas é isso aí. Mas é a primeira expansão agora da Etosoft. Imagina a gente só pensar em crescer, fazer de uma forma diferente disso, e depois ver que está crescendo, mas não era o que nós imaginávamos. Esperava. Aquela Etosoft já não é mais aquela Etosoft, é uma empresa normal como qualquer outra. Não. Questão da essência, né? Da empresa, né? De vocês. Sim, até a questão do atendimento, né? Presencial, né? E é uma ideia que poderia trazer uma questão financeira muito maior. Mas daí não é, igual o Beto falou, não é só a questão financeira. É a questão do carinho, entendeu? A questão do atendimento. É isso. Acho E que pensa aí por outros caminhos também, além de software, de gestão? Não, a gente já tentou, como a gente, por exemplo, a parte de tecnologia é meio complexa, né? Então, por exemplo, o cliente estava precisando quebrou uma máquina do cliente. Rapaz, até chamar um técnico para ir lá, arrumar a máquina, botar tudo bonitinho. Aí o técnico não vai, aí o técnico indica uma coisa que não precisa, ou a gente já abriu uma empresa, acho que é software, para vender equipamento, mas aí eu acho que o cliente, querendo ou não, assim, perde um pouco a confiança, porque a gente fala assim, tá precisando de uma máquina nova. Aí o cliente vai pensar, será que tá querendo só perder, né? É verdade. Então, para não tirar a essência de confiança, a gente cancelou a inscrição estadual. Falei, não. Eu acho que não compensa. E a gente tem que direto passar para os clientes essa visão. O cliente liga, mas vocês poderiam atender, vocês já fazem um bom trabalho na questão de software. Vocês poderiam atender nessa parte de tecnologia também. Nossa, ia ajudar muito. A gente entende que ia ajudar. Só que
num conceito de alguns clientes, não vai entender o que é essa E explicação. hoje, quando a gente fala, ó, tá precisando de fazer uma mudança em tal computador, você pode comprar onde você quiser. Poxa. Ela Mas vai. você não A pode gente. indicar, a gente ajuda. Ela pode indicar, a gente até que indica, mas eu já deixei bem claro, ó, a gente está indicando porque outros clientes compraram, deu certo, outros clientes fez com esse técnico de informática, outra empresa fez. Outros clientes não gostam daquele, daquele técnico, mas gostam do outro técnico. Nós não queremos se envolver para ter confiança quando a gente fala, ó, isso aqui tá com problema. Porque ele fala, não, eles não vão ganhar nada com isso. Então, isso aqui eu acho que eles estão precisando mesmo. Essa é a ideia. Muito bom. Legal. É isso aí. Humberto, Hércules, obrigado aí pela conversa, pelo bate-papo aí. Acho que a gente podia marcar outros, né? Pra gente falar de outras muita coisas história. sobre tecnologia. Legal. Aí pra gente conversar, às vezes, sobre temas que estão rolando aí nas redes sociais ou na internet, sobre tecnologia. A gente gosta de falar, percebeu, né? Sim, a gente... Falou em falar aqui. Bom, isso é bom, bate-papo bem leve, né, bem tranquilo, expressou aí, conhecemos melhor da Sim. Etosoft, como que nasceu, um pouco da sua história também, da história de vocês, isso é importante, isso ajuda também a ter uma conexão, o público entende também, né, Marcelo? Sim. E quem tiver interesse, às vezes, de contratar o sistema de vocês, quiser, né, entrar em contato, como que ele faz? O que ele pode fazer? Vou chamar o Alan comercial aqui. Pode vir, Alan. Vamos chamar o Alan aqui, ó. Entra aí, gerente. Alan, senta-se. Falando de história e evoluções, uma pessoa aí, um setor, outro setor. Hoje nós temos pessoas incríveis, todos da empresa, incríveis, pessoas como o José, como o José, nosso gerente de esporte, como o Alan, nosso gerente comercial, o Wesley, nosso gerente de desenvolvimento, e fora todas as pessoas que trabalham nesses setores. Aí ela pode falar um pouquinho, porque a gente procura não somente alguém que queira trabalhar para o final do mês ganhar um valor, sim para atender do jeito que a gente tem. Desde os gerentes trazendo essa ideia para todos na empresa. Então, desde de uma produção nova agora, a pessoa que entrou, a primeira coisa que a gente passa na produção é essa ideia. Sim, quem quiser contratar o nosso sistema, fala o contato, né? O nosso telefone é o 3026-3668, e reforço que a Etosoft, ela não vende sistema, ela vende confiança, né? A confiança vem em primeiro ponto, então a gente procura sempre ser uma ferramenta para agregar o negócio do cliente e fazer com que ele evolua com ela. Isso aí. Obrigado, pessoal. E vocês que estão aí no seu mercado, ou tem qualquer empresa que precisa de um PDV, um sistema de qualidade, procura a Etosoft. Vou pedir para o nosso editor colocar aqui embaixo aqui o site deles para você dar uma olhada, tá? E-mail e os contatos para você poder verificar, né? Se conversar com eles, para eles vão te atender super bem, tirar todas as dúvidas e você vai ter esse sistema completíssimo para sua empresa, tá bom? Pessoal, obrigado. Muito obrigado, Hércules, Alan, Humberto. Muito obrigado por você. Tchau, Até a pessoal. próxima. Tchau, tchau.